Boa noite. Hoje iremos iniciar uma nova disciplina, né, somente para a turma 1, né? Que são vocês, que nós iremos iniciar com a disciplina Cuidados de Enfermagem em Pacientes Críticos, tá? Então, no primeiro momento, esse cuidado de enfermagem nesses pacientes críticos, a gente vai conhecer a unidade de terapia intensiva, que é a UTI. O que a gente vai trazer para vocês? A gente vai trazer a estrutura da UTI, quais os pacientes que nós cuidamos na unidade de terapia intensiva, que é a UTI, né? Quantos leitos que tem que ser obrigatório ter na UTI. Então, a gente vai conhecer vários protocolos da UTI, tá? Unidade de terapia intensiva. É lá que atende o paciente crítico. O que quer dizer esse paciente crítico? O paciente que tem um quadro de rebaixamento maior, tem uma lesão neurológica, tem um comprometimento cardíaco, tem um politrauma. Então, são várias patologias, várias doenças que são tratadas na unidade de terapia intensiva. E esse paciente que vai para terapia intensiva, ele tem que ser um paciente crítico. Porque se não for crítico, nós tratamos ele na enfermaria mesmo do hospital, tá? Então, vamos conhecer a UTI, tá bom? O que é UTI? Né? É a sigla UTI. Podemos falar também CTI, Centro de Terapia Intensiva, ou UTI, Unidade de Terapia Intensiva, ou Centro de Terapia Intensiva. Tem unidade que fala Centro de Terapia Intensiva. Se quiserem anotar, UTI, Unidade de Terapia Intensiva, e CTI, Centro de Terapia Intensiva, tá bom? Então, gente, o histórico, né? A origem das palavras, né? Eu achei importante, interessante trazer para vocês. Terapia vem do grego, né? Que significa servir a Deus, tá? Terapia, que é um tratamento, né? De terapia. Intensiva vem do latim, o que é intenso, né? Porque tudo lá é intenso. Lá na UTI, as drogas são intensas, né? São drogas que vai equilibrar todos os parâmetros do paciente. Nós temos aparelho de gasometria, temos respiradores, temos tudo na UTI. Uma UTI ela só pode ser formada com todos os equipamentos necessários. Por que esses equipamentos necessários? Para tratar esse paciente crítico, tá? Então, por isso que é unidade de terapia intensiva. Trata paciente crítico. Então, terapia servir a Deus, né? Vem do grego, intensivo, que é intenso. Então, gente, a unidade de terapia intensiva é idealizada como uma unidade de monitorização. Então, tem todos os aparelhos para monitorar o paciente. Esse nome, monitoração, vocês terão que gravar ele. Por quê? Onde tem os respiradores, né? Os monitores, precisa de ser monitorado esse paciente. De grave através de enfermeira, né, que é a Florence Nightingale, em 1854 inicia a Guerra da Crimeia. Então é antigo, tá? Esse paciente crítico é antigo. Na guerra esses pacientes ficaram críticos. Taxa de mortalidade atingia 40% entre os soldados hospitalizados. Então nessa época a gente não tinha essa, não digamos conforto, né? Mas essa tecnologia de ter a unidade de terapia intensiva. Então morreu muito, tá? Hoje vocês sabem que as UTI estão salvando vidas também dos pacientes com Covid, os pacientes que estão contaminados. Qual que é a briga hoje das vagas? As vagas de UTI, que o paciente Covid, quando a Covid vem, no caso, o vírus vem grave, né? Porque tem leve e grave. Vocês terão também que aprender isso. Quando vem grave, o paciente é diretamente encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Inclusive, todos os nossos pacientes de Niquelândia que foram encaminhados, eles foram para a unidade de terapia intensiva, tá? Então, a UTI é um caso grave. E muitos pacientes que vão para lá recuperam-se, tá, gente? Tem ainda assim essa fala, mas se for para UTI a gente desiste. Não. Inclusive, eu me pós-graduei em UTI, unidade de terapia intensiva, né? Vocês até, eu já passei por vocês, né? Vocês sabem disso. Então, assim, o tratamento lá é diferenciado, lá tem tudo. Agora, se o paciente já tem um comprometimento, tudo bem, é difícil às vezes, né? A recuperação. Mas
tem uma porcentagem grande de recuperação da saúde do paciente na unidade de terapia intensiva, sim, tá bom? Em meados da década de 1910, Dandy, importante neurocirurgião, realizava técnica de ar na ventriculografia. Então, esse criador, né, da primeira UTI, foi onde ele criou o ventilador mecânico, tá, gente? Então, em 1926, cria a primeira UTI neurológica com 6 leitos, tá? Hoje nós não podemos ter só 6 leitos, tem que ter no mínimo 10, tá? Então, esse criador da primeira UTI. E foi o que foi primeiro na UTI? O ventilador mecânico, que é o que a gente está correndo à procura dele em todo o mundo hoje, né? Porque nas UTIs todas tinham, mas agora nós temos que ter números maiores, né? Porque o ventilador mecânico não é nada mais do que o respirador artificial do paciente, para o paciente. Então, todo paciente que ele é entubado, ele precisa de uma ventriculografia, né? Porque foi o que lá que iniciou esse aparelho, que iniciou para ter o ventilador mecânico, que é o mesmo que respirador, tá, gente? Então, um paciente que está na UTI entubado, nós falamos que o paciente está em ventilação mecânica, tá? Mecânica porque é um aparelho, tá? É um aparelho, o respirador é um aparelho. Nós colocamos o dispositivo tubo, tá? Porque vocês, né, nós da enfermagem, é que auxiliamos neste procedimento de intubação. E também nós que monitoramos esse paciente. O médico vai, o anestesista, ou às vezes o cirurgião, intuba o paciente, mas quem monitora é a equipe da enfermagem. Então, nós temos que saber todos os parâmetros do paciente e saber também todos os parâmetros do ventilador mecânico, tá? Que é o respirador. Cada um vê numa apresentação, né? Tem diferença. É um aparelho, igual eu sempre falo para a equipe da enfermagem. Gente, isso é uma máquina, né? Igual nós dirigimos carro, nós mexemos no celular, nós mexemos no computador. O respirador também é uma máquina. Então, nós temos que somente descobrir, né, os parâmetros, quais são os parâmetros normais, quais são os parâmetros alterados e monitorar o nosso paciente, tá? E isso é questão de aprendizado mesmo, porque até quando chega um aparelho novo, nós pedimos um técnico para treinar toda a equipe, tá? Então, não preocupem quando vocês forem atuar, né? Aqui nós não temos a UTI, mas nós temos uma sala de reanimação. Aqui nós temos 4 ventiladores mecânicos aqui niquelando, só para vocês terem noção, tá? Porque na UTI, em cada leito tem um ventilador mecânico. Cada leito tem uma bomba de infusão, cada leito tem um ventilador mecânico, cada leito tem um respirador, tem um aspirador. Então, cada leito tem montado. Essa é a diferença da UTI, que é uma unidade de terapia intensiva. Então, gente, falando ainda da história, né? Era Peter Saffer, o primeiro médico intensivista desde a década de 50. Estimulou e preconizou o atendimento de urgência e emergência, tá? A ABC primário criou a técnica de ventilação artificial, que foi aquela técnica boca a boca, eu acredito que vocês aprenderam na urgência e emergência, né? Que vocês já tiveram. E massagem cardíaca, que hoje a gente que a gente chama de ventilação, né? Duas massagens, né? E uma ventilação, que nós chamamos, né? Concretizou para o paciente crítico as técnicas de manutenção e métodos extraordinários de vida. Elaborou os projetos das ambulâncias UTI de transporte, que além da UTI, nós temos a UTI móvel também. Inclusive aqui, né? A gente sempre faz o exemplo daqui, para vocês aprenderem daqui, porque vocês irão assistir, né? Familiares, né? Nós que moramos aqui. Por exemplo, nós temos um paciente crítico no hospital, nós precisamos da UTI móvel. Nós chamamos de unidade de suporte avançado, tá? Quando o paciente está crítico, o paciente está com quadro de rebaixamento, o paciente está entubado, a USA vem, porque lá na USA tem o médico, que é intensivista, tem o enfermeiro intensivista e tem o técnico de enfermagem intensivista, tá? Então, a USA nós não temos aqui, mas nós temos uma pactuação com o Uruaçu, e o pessoal de Uruaçu vem e leva o paciente assistido, né, pela unidade avançada.
tá? Não é a outra ambulância comum, que nós temos oxigênio, temos o oxímetro. Essa é a ambulância sanitária, tá? Que nós chamamos. E a unidade móvel, a ambulância móvel, é a UTI, né? Que nós chamamos de USA, Unidade de Suporte Avançado, tá? Atender o paciente. Então, UTI e hospital, né? A diferença, assim, né? O hospital com a UTI, que é o hospital que é a enfermaria, né? É básico, né? Então, a UTI é atender o paciente crítico, atender paciente pós-operatório de alta complexidade. Por exemplo, gente, nós temos um trauma neurológico aqui no Quelândia, né? Um paciente que teve um TCE, um traumatismo crânico e encefálico. Daí o paciente teve um quadro de rebaixamento, não está responsivo, né? Teve que entubar. Esse paciente vai ser submetido, né, por uma cirurgia neurológica. Nós não temos o suporte para esse paciente sair do centro cirúrgico e ir para a enfermaria. Ele precisa de uma UTI. Então, por isso que a gente fala atender o paciente no pós-operatório, depois da cirurgia. E aí tem a cirurgia cardiológica, tem a cirurgia de rins, né, que é dos nefrologia. Nós temos também na UTI a máquina de hemodiálise, né, porque o paciente geralmente, quando vai para a UTI, tem um comprometimento também renal, tá? Atender urgências, emergências das unidades de internação, tá? Então, na UTI, a UTI geralmente não. Assim, é de praxe mesmo, é de costume ser dentro do hospital. Tá? A UTI tem que ser dentro do hospital e todo paciente que tem um quadro de rebaixamento vai para a UTI. Como nós não temos aqui, não tem no interior, o paciente teve o quadro, nós encaminhamos para a UTI daqui, tá? Unidade de retaguarda do pronto-socorro, tá? Também quando chega um paciente crítico no pronto-socorro, o primeiro atendimento pode até ser no pronto-socorro, mas de imediato ele vai para a UTI, tá? Realização de procedimento de grande complexidade, né? Por exemplo, vocês já assistiram, né? Vê muito na TV, né? Grande cirurgia que vai até 48 horas de cirurgia. Essa cirurgia tem que ter a UTI em anexo do centro cirúrgico. Porque o paciente saiu do centro cirúrgico, tem que ir direto para a UTI, porque ele precisa de ser monitorado, tá, gente? E na UTI tem esses aparelhos de monitorização, tá bom? Pacientes com risco eminente de morte, tá? Então, ele tem que estar na UTI, porque se tem uma parada, nós temos todos os aparelhos para socorrer esse paciente dentro da unidade de terapia intensiva. Então, gente, não dá para vocês realizarem perguntas, mas é igual eu falei, no WhatsApp, no privado, eu estou disponível, porque vocês precisam de aprender, tá? E hoje a gente vai gravar uma aula, 2 aulas, tá? De cada aula de 15 minutos, porque a disciplina é grande. A outra disciplina era apenas 30 horas, tá? E essa disciplina é 80 horas, então nós temos que prolongar mais um pouquinho, tá? Então nós vamos fazer 2 vídeos, né? Um de 15 minutos e mais outro de 15 minutos, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui neste, né? E depois a gente vai... Então, UTI moderna, né? Muito bom, né? Hoje nós temos a UTI moderna, né? Ó, nós temos todos os aparelhos, tá? Então, nós temos o carrinho de emergência, nós temos o monitor, nós temos o monitor, né? Nós temos a bomba de infusão para todos os medicamentos, né? Que for ser ofertado para o paciente é na bomba de infusão. Outra coisa também que vocês podem ficarem tranquilos, porque tudo é mediante a prescrição médica, né? O médico prescreveu, nós vamos apenas administrar. Aí a fisioterapia tem aqui, e tem a equipe também multidisciplinar dentro da UTI, tá? Então isso aqui é a UTI moderna, gente, tem de tudo um pouco, né, na UTI. Então o nosso paciente vai ser bem assistido nessa UTI. Igual eu falei para vocês, antigamente não tinha tanto recurso, né? Mas mesmo assim, teve um médico que já idealizou a ventilação mecânica, tá? O que é a ventilação mecânica? Jogar o ar dentro do pulmão, fazer o papel dos alvéolos e fazer a troca gasosa para o paciente não rebaixar, tá? E vir até parar. Então, uma diária de UTI pode custar 3 a 4 vezes mais do que uma diária de uma enfermaria comum. Então, gente, a UTI também, o custo é altíssimo, tá? Por quê? Porque tem vários equipamentos dentro da UTI, tá? Então, vários equipamentos, os profissionais têm que ser mais bem pagos, têm que ser mais preparados, então é o diferencial.
Ah, professora, mas a UTI tem no público? Tem no público. Mas o público tem que manter a linha da unidade de terapia intensiva, tá? Mesmo sendo no público, tem que ter todos os equipamentos e tem que ter todos os funcionários capacitados para desenvolver o trabalho lá dentro. Então, gente, vamos para a segunda aula, né? Essa é a primeira, né? Vamos para a segunda, vamos dar um intervalo só enquanto eu mudo aqui e a gente vai para a segunda, tá ok?